Olá, sejam bem-vindos ao nosso 9º dia do Advento de Natal. Queria convidar você então a mergulhar conosco em mais um tema que nos leva a compreender sobre as bem-aventuranças que nos foram geradas, destinadas após o nascimento do nosso Messias entre nós, ok? Então vamos ao tema de hoje, reúna a sua família e bora meditar juntos. Como isso acontecerá se sou virgem? Essa foi a pergunta de Maria ao anjo Gabriel, quando ela recebeu a notícia de que foi a escolhida para gestar o Filho de Deus. E a resposta do anjo foi a seguinte: o Espírito virá sobre você e você ficará grávida, assim como sua prima Isabel, que está grávida agora na velhice. Para Deus não há impossíveis. Ou seja, nada é impossível para Deus. Maria então prepara suas coisas e parte de Nazaré para uma cidade montanhosa da Judéia. Foram aproximadamente 150 quilômetros ladeira acima. E como diz um meme moderno, já olhou para alguém e pensou o que passa na cabeça dela? Enfim, o que passou na cabeça de Maria durante esse trajeto? Você já parou para pensar o misto de emoções, alegria, ansiedade, incertezas, tantas coisas nesses 150 quilômetros em direção à casa de Isabel? Mas enfim, é lindo nós percebemos que em meio, diante de um cenário humanamente falando de tantas incertezas, Maria precisava da companhia e também das palavras de encorajamento da sua prima mais velha, mais experiente, Isabel, daquela mulher que já estava vivenciando há basicamente 6 meses a vontade de Deus com um bebê milagroso ali em seu ventre. Se você não se lembra, João Batista, ok? Enfim, vamos imaginar de novo. Quais foram as palavras? Quais foram os conselhos de Isabel para Maria naquele tempo? Quais as palavras que Isabel, uma mulher que era humilhada publicamente pelo fato de ser estéril e já está numa velhice, quais palavras ela usou para aconselhar uma moça que corria riscos de ser humilhada também publicamente, mas pelo fato de estar grávida antes mesmo do seu casamento? O que aconteceu nesse tempo que elas ficaram juntas? Enfim, assim que Maria chega, ela é surpreendida, Ela nem ao menos tem tempo de falar alguma coisa, pois Isabel vem impulsivamente declarar algo que o Espírito Santo já lhe havia revelado. E ela diz a seguinte frase: bendita você é a mãe do meu Senhor. Você imagina o alívio que Maria teve ao ouvir aquelas palavras de Isabel sem ter falado nada ainda. Você imagina o refrigério que passou pela alma dela, o quanto essas palavras responderam tantas perguntas que foram geradas ao longo daqueles 150 metros. Enfim, isso foi tão incrível que Maria responde com a expressão tão íntima do seu coração, tão profunda, que dizia: Ele é o Deus que exalta os humildes. Só para você ter uma ideia, Maria e Isabel permaneceram juntas ali pelos próximos 3 meses. Elas ficaram juntas, se ajudando. Uma idosa e uma jovem. Histórias e desafios completamente diferentes, mas um só propósito, que era de que se cumprisse a vontade de Deus. Para encerrar, meu irmão, que o Natal seja para mim e para você uma lembrança de nós entendermos que, apesar de tão diferentes, nós podemos caminhar juntos com um único propósito, de que é fazer a vontade do nosso Deus. Mesmo bem diferentes, nós podemos viver unidos em amor de verdade, porque nós servimos a um Deus, aquele Deus que exalta os humildes. Enfim, que assim como Maria e Isabel, eu e você possamos ser declarados como benditos
porque andamos no caminho daquele de onde brota toda a esperança. Eu quero ler com você então Lucas capítulo 1, do versículo 34 até o 56, que é onde narra a história que eu acabei de meditar junto com você. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Versículo 38, respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Naqueles dias Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou: bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Mas por que sou tão agraciada a ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que a saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. João Batista, ok? Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Versículo 46. Então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço. Dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Versículo 56, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes, encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos, ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. Vamos orar então em cima do tema de hoje. Pai, muito obrigado pela tua misericórdia e pela sua graça. Obrigado por nos fazer bem-aventurados, benditos, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor tem exaltado aqueles que são humildes. Nós, assim como Maria, assim como Isabel, precisamos compreender, Senhor, de que o Senhor tem unido pessoas para que o seu propósito seja cumprido. Que possamos olhar, Senhor, e enxergar uns nos outros, não apenas as diferenças, mas principalmente aquilo que nos une. Senhor, que o Natal seja uma lembrança para todos nós de que podemos e também devemos nos submeter a andarmos juntos. De verdade compreendemos que os seus caminhos são muito superiores que os nossos. Que possamos, Senhor, jovens e velhos, caminharmos na mesma direção, porque existe apenas um propósito, um só Deus, e tudo, Senhor, tudo gira em torno de você. Que possamos te amar acima de todas as coisas e isso se tornar em nós um impulsionamento a amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. Senhor, que o Natal nos ajude a olharmos para o lado e vemos o quanto podemos caminhar em unidade, porque todos nós que estamos buscando te obedecer, Senhor, servimos a um único propósito. Essa é a minha oração. Abre os olhos de cada irmão aqui, Senhor, que possamos ser como Maria, que possamos ser como Isabel, que possamos ser benditos por termos sido chamados para viver esse propósito. Nós oramos em teu nome, Senhor. Amém. Que Deus te abençoe. Nós voltamos amanhã, então, com o nosso 10º dia, lembrando do Natal e de tudo que ele nos proporcionou. Deus te abençoe. Até mais.